manobra a evitar. A marcha ré, ou na marcha ré, o seu campo de visão fica limitado, diminuído, certo? Objetos de pequeno porte podem estar lá atrás do veículo e você não vê. Eu mesmo já dei marcha ré em cima de um carro de mão. Eu tinha acabado de parar o veículo, alguém encostou um carro de mão atrás, eu dei a marcha ré, passei em cima do carro de mão, ele era baixinho, e eu ainda dei graças a Deus que não era uma criança. Pensa, uma criança pequena lá atrás, você não vê? Marcha ré é manobra a evitar. Ela existe, pode ser utilizada, mas como último recurso, e não como recurso principal, como a maioria dos condutores fazem. Não se aproxime de esquinas utilizando marcha ré. Antes de realizar uma manobra de marcha ré, observe com toda a atenção a traseira do veículo. Passe por trás do veículo e verifique como é que está a situação lá atrás. Depois faça a marcha ré. Para veículos de grande porte, só executar esse tipo de manobra com auxílio de manobrista. Me faltou aqui informação, já pode ser acrescentada também. Em caso de sair de garagens e áreas de estacionamento, manobre para sair de frente. Não vá sair da garagem ou vai sair da área de estacionamento de marcha ré para a rua, não, porque isso oferece riscos. Colisão com motocicletas. Quase que se enquadra mais ou menos no caso lá do ciclista. Você deve aumentar a distância de segmento, eu digo que do ciclista, porque também são veículos de menor porte e podem se perder facilmente nos chamados pontos cegos. Aumente a distância de segmento, não dispute espaço com motociclistas, dê passagem e olhe com muita atenção antes de mudar de faixa para evitar de dar uma fechada no motociclista. Lembre-se, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores, portanto, se você está no automóvel, você é responsável pela segurança do condutor da motocicleta. Não confie somente nos espelhos retrovisores, movimente a cabeça, ampliando o campo de visão, diminuindo ou compensando os chamados pontos cegos. E cuidado ao abrir a porta, né, gente? Olha aqui a ilustração ao lado. O passageiro aqui, de forma assintosa, abriu a porta do veículo e não percebeu que estava vindo um motociclista logo atrás. Colisão agora envolvendo trem, com trem. Gente, antes de transpor uma passagem de nível é um cruzamento com linha férrea. Pare, olhe e escute. É seu dever parar antes de transpor a passagem de nível. Jamais atravesse se os sinais estiverem fechados. Não mude a marcha durante a transposição da ferrovia ou da passagem de nível. O fato de você tentar mudar a marcha acontece o seguinte: imagina, você está ali de primeiro, aí saiu. O que você vai atravessar a ferrovia, você quer jogar uma segunda, aí cai uma quarta acidentalmente. O que acontece quando você joga uma quarta no lugar da segunda? O veículo engasga e morre. Morreu. E dá excesso de combustível. Quando você tenta ligar, ele demora um pouco para ligar. Imagina a situação. Você sobre a ferrovia, o trem vindo, e você tentando ligar o veículo está afogado em razão do excesso de combustível, você errou a marcha e o veículo morreu, apagou o motor. Perceberam? Então, só mude a marcha depois de ter transposto totalmente a passagem de nível. Colisão com veículos de grande porte. Mantenha-se no campo de visão do motorista. Existe uma regrinha básica que diz o seguinte: se você vê o retrovisor, eu também te vejo. Isso é o motorista do caminhão falando para você, tá? Respeite as distâncias de segurança. Tenha paciência para aguardar a oportunidade ideal para uma possível ultrapassagem. Normalmente, os acidentes envolvendo veículos de grande porte e veículos de pequeno porte acontecem pela impaciência do condutor do veículo de pequeno porte de aguardar a oportunidade segura. O veículo de grande porte normalmente desloca em velocidade menor, devagar. Aí o motorista do automóvel, afoito, também ia 110, 100 por hora, encosta atrás do caminhão na carreta e já fica logo afoito querendo ultrapassar. Essa afobação, essa ansiedade faz o acidente acontecer. Calma, aguarde a oportunidade segura para fazer a manobra de ultrapassagem, vai chegar. E quando ela chegar, você faz a manobra com segurança, eliminando então os riscos de ultrapassagem nessa situação.
Outros tipos de acidentes, falando aqui dos abalroamentos. O abalroamento é aquela colisãozinha lateral, aquele esbarrão lateral. Para evitar, mantenha a distância, ou respeite a distância lateral de segurança, que é de 1,5 m. Execute as conversões dentro da sua mão de direcional. Vai sair de uma via, vai entrar noutra. Observe se você está fazendo isso dentro da mão de direção, não atingindo, não invadindo contra a mão de direção. Redobre a atenção ao se aproximar de cruzamentos. Bom, aqui nós fechamos a aula falando sobre tipos de colisões. Beleza. Como das cristãs é também o nosso próximo assunto, né? Mas tá aí, todos os tipos de colisão estão aí. Como eu falei, né? É simples de entender, é mais para decorar, né? Para conhecer e decorar. É bem tranquilo, né? Bem óbvio os tipos de colisões ali. Acredito que vocês não ficaram com nenhuma dúvida, né? Se tem alguma dúvida aí, vocês podem mandar por isso. Bom, ainda nesse assunto de colisões, a gente tem que falar aqui rapidinho só sobre velocidade, tá? Porque é o seguinte, é óbvio que um assunto que entra muito em pauta aqui em direção científica é a velocidade máxima que a gente pode andar na via, né? E aí dá para entender o porquê que é um assunto que entra bastante, né? Porque a velocidade máxima aumenta muito a chance de você se envolver em acidente. Só que aí que tá, assim, ao contrário do que muitos pensam, a gente tem que manter a velocidade máxima controlada, não porque você vai perder o controle. Não é como se numa curva você fosse perder o controle e por isso você tem que andar com a velocidade baixa. Bom, não é isso, tá? Não é isso. Qual que é o problema de andar na velocidade máxima? De andar acima da velocidade máxima permitida, né? Qual que é o grande problema de desrespeitar os limites de velocidade máxima? Olha só. Você vê que ele é curto, ele tem 1 minuto, né? Literalmente 1 minuto. Mas ele mostra, tipo assim, de uma vez por todas, por que andar acima da velocidade é um problema. Olha. O que você irá assistir mudará sua mentalidade a respeito de dirigir em alta velocidade. 2 carros iguais, um a 60, o outro a 75 km por hora. Uma mudança súbita na estrada. Os 2 motoristas reagem. E então, 1 segundo depois, freiam. E as coisas começam a ficar interessantes. Nesse ponto, a diferença é extraordinária. Nos últimos 5 metros de frenagem, a média de velocidade cai pela metade. Esse carro está a 32 km por hora quando bate. Esse outro também bate, mas somente a 5 km por hora. Portanto, não importa se você dirige bem, 5 km de diferença lá significam 27 km por hora aqui. Por favor, não corra. Pronto, tá aí. A questão da velocidade não é exatamente você perder o controle do carro, não. Entendeu? A questão da velocidade é você não ter tempo de frear. Você não conseguir frear o seu veículo se for preciso. A ideia é que você vai conseguir, né, assim, controlar o carro. Não é que você esteja muito, muito rápido, esteja, né, fora do normal, assim, né, de velocidade. Você não vai perder o controle do carro por nada. Claro que pode acontecer, né? É claro que pode, mas não é o mais comum. O que pode acontecer de você estar acima da velocidade é não conseguir frear. Vocês viram a diferença que faz? A praia, né, Francisco? Pois é. Vocês viram a diferença que faz, ó? No caso aqui, ó. Cadê? Vou passar um pouco mais pra frente. No caso aqui, ó, eram 5 km por hora de diferença, tá vendo aí? Eram 5 km por hora de diferença. Agora imagine uma pessoa aqui na BR 070, que é a velocidade máxima, né? É 60 por hora. Imagina uma pessoa que está a 80. Imagina 20 km por hora de diferença. Se a pessoa tem que parar o carro, tem que frear por qualquer motivo, entre um pedestre ali na frente, qualquer coisa assim, cara, ele não consegue. A 80 por hora, ele não consegue. Ou então o animal. Como é? O animal. O animal, a BR-170, assim, é muito movimentada, né? Se a gente for parar pra pensar, né? Como falou, é animal o tempo todo na pista. É pedestre, de um lado pro outro o tempo todo. Ciclista. Aí, voltando, quando a gente fala de pedestre, a gente não tá falando só de uma pessoa, né? Que tem a capacidade de reagir rápido. A gente tá falando de senhor de idade. A gente tá falando de criança, que não tem um tempo de reação tão alto. Então a BR é muito movimentada. Tem gente passando por lá o tempo todo, tirando que carro também, né? Tem muita movimentação de carro também. Só que passar na BR tarde da noite ali, ó, vai ter carro, caminhão passando na BR. A BR-070 é muito utilizada.
E aí que tá. Qualquer situação, qualquer acidente, qualquer coisa que você tem que frear o seu veículo e tem que frear o seu veículo antes, né? Antes de bater, pô, a 80 por hora ali, a sua capacidade de reação é muito menor. A sua capacidade de reação é muito menor. Então esse é o grande problema, viu? Não é que você vai perder o controle, não. É que na hora de frear você não consegue frear. E é uma questão de lógica, de física. Não tem como fugir, não tem como dar desculpa, né? Na hora você não consegue frear. Não tem muito o que fazer. Pois é, o problema é esse, ó. Provavelmente você não perdeu o controle por excesso de velocidade. Provavelmente você não perdeu o controle. O problema não é você, né? O problema é os outros. Se alguém perdeu o controle de você tiver que frear o carro, não consegue. Vocês podem ver, tá? Vocês têm uma ideia. Todas essas placas de velocidade máxima, tudo isso, pardal, não é colocado assim à toa, viu? Não é o órgão que decide só aí, não. Existe um manual para tudo isso daí, tá? É o manual de normas brasileiras de trânsito. Tem vários manuais. Tem manual de sinalização das luzes, tem manual de placas, sinalização vertical. Tem um manual para cada tipo de sinalização. Nesses manuais, se você for baixar lá para você, acha no ponto .gov, né? Para baixar para você. Você vai lá, a recomendação para velocidade máxima em pistas dentro de cidade é 60 por hora. Toda a gente fala, por que eles botaram 60 por hora nessa BR aqui em Águas? É assim no Brasil inteiro. Todo lugar que tu for, que tiver uma BR, uma pista assim, né, de maior fluxo, no meio da cidade, vai ser 60 por hora. Porque tem pedestre passando do lado do outro o tempo todo. Porque não dá pra você confiar que todo mundo vai conseguir, né? Parar, frear o veículo em cima da hora se precisar. E principalmente ali perto da passarela. Ninguém passa pela passarela, não. Então, se você, como o Pedro aí, gosta de correr, primeiro, o ideal é que você não corresse. Né? O ideal é você dirigir com uma velocidade que te desse mais segurança no trânsito. Obviamente começa daí, né? Mas assim, pelo menos, isso é um apelo, pelo menos onde tem muita movimentação de pedestre, reduza a velocidade. Você vai passar ali, ó, na frente do carro, inclusive, se vocês reparam, né? Todos os locais são colocados onde tem movimentação de pedestre, já perceberam? Na frente do Jardim Brasília, na BR mesmo, né? Na região do Jardim Brasília, que tem pedestre do lado o tempo todo. Lá, pardal. Na frente do Tati, velho, né? O Tati contigo lá. Tem um monte de gente que atravessa o piso do lado pro outro. O que tem lá? Pardal. Vocês estão entendendo? Na frente do shopping, onde o pessoal atravessa do lado pro outro shopping, tem o quê? O pardal. Todo local que eles entendem que vai ter uma grande movimentação de pessoas, existe um pardal. Então, se você gosta de correr aí, né? Primeiro, não corra, né? Larga a mão, você vai lá e dirige devagar. Com todo respeito, porque eu falei que você gostava de correr, mas não tô falando de você especificamente. Foi mal. Primeiro, larga de correr, né? Segundo, pelo menos onde tiver pessoas, reduza a velocidade. Onde você está com a movimentação de pessoas. Porque se o pedestre cometer um vacilo, tropeçar na pista, qualquer coisa, você não consegue parar. Você não consegue frear. É uma questão de física mesmo. Você não consegue frear. É isso, eu acho. No geral, é respeitar o limite de velocidade. No geral, é respeitar o limite de velocidade. É isso. Só que colocaram lá por um motivo. Não foi à toa, né? Não foi à toa. Bom, antes de a gente sair dessas colisões, eu queria só falar sobre os retrovisores. Tem uma dica que eu vou passar para vocês aqui. Na verdade, a dica está dentro desse vídeo aqui lá do Manual do Mundo, né? O vídeo antigo do Manual do Mundo. Eu assisti esse cara até hoje. Esse cara é maneiro demais. Né? Ele passa uma dica aí, ó, que inclusive é a dica que vocês recebem do primeiro dia de aula, tá? Primeiro dia de aula de vocês, o instrutor de vocês vai passar essa dica que vocês vão ver no vídeo. Que é de como regular o retrovisor do jeito correto, tá? Muito motorista experiente, né? Tem muito motorista experiente por aí que não sabe regular o retrovisor, viu? Do jeito certo. A verdade é que você não precisa ver o carro, né? O pessoal regula de um jeito que eles consigam ver a lata do carro. Mas a verdade é que você não precisa ver a lata do carro pro retrovisor estar bem regulado. Beleza? Vocês vão entender melhor aqui, né? Assistindo o vídeo. Vamos olhar. Hoje eu vou ensinar como fazer um carro desaparecer.
Essa dica é muito fácil. É só você não regular direito o espelho do seu carro. Ó, eu tô aqui sentado no lugar do motorista e esse espelho parece que tá bem regulado, mas não tá. Olha só esse carro que tá vindo aí. Ele desaparece completamente do meu espelho. Eu vou voltar e vou passar bem devagarzinho, olha só. Ele vem e de repente ele some. E aparece de novo. Esse é o chamado ponto cego do carro. Isso é muito perigoso, porque na hora que esse carro some, você não está vendo ele. Se você for mudar de faixa, mudar para a faixa da direita, por exemplo, você pode fechar ou bater no carro. O segredo para diminuir o ponto cego é você regular o espelho deixando ele bem virado para fora. E a lataria do seu carro não precisa aparecer no espelho, porque você só precisa ver a lataria do seu carro na hora de estacionar. O ponto cego não vai desaparecer completamente, mas significa que se você deixar ele bem virado para fora, quando a pessoa para de aparecer, ela já começa a aparecer pela janela. Quando ela para de aparecer no espelho, você já começa a ver o carro pela janela. Olha só esse carro aí, por exemplo. Eu vou passar agora bem devagarzinho para você ver de novo. Olha só. Quando ele vai sumir do espelho, ele já começa a aparecer pela janela. Então tá aí, ó. Vocês viram? Você não precisa, né? Ver a lata do carro. Isso é bom até quando for fazer a direção prática, né? Sim, a primeira dica que eles vão passar vai ser isso aí. Mas assim, pra quem você quiser testar, né? A pessoa falou, já dirige? Pronto. Já que você tá fazendo errado, pelo menos esteja vendo direito a pista, né? Mas é bom, se vocês já quiserem testar, né? Pra prova de vocês, Pedro, isso que é mais prático mesmo. É que é, como eu disse, né? Primeiro dia de aula, o teu instrutor vai mostrar pra você. Vai mostrar isso aqui mais direitinho, né? Mas tem, a maioria dos motoristas faz errado, né? A maioria. Beleza, bom. Declaração, tem uns minutinhos aqui. Vamos falar aqui sobre motocicleta, olha só. Sobre motocicleta aqui, não tem muito o que acrescentar, né? Eu vou fazer assim, né? Vamos falar sobre o estado físico e mental do condutor, e aí na aula de amanhã, começo da aula de amanhã, a gente fala sobre motocicleta, que é pouca coisa, mas tem um vídeo que eu gosto de passar, para que não daria tempo, um vídeo que fala sobre capacete. Para quem está estudando a carteira A, é um vídeo que vale a pena ver, então a gente deixa para amanhã. Vamos pular aqui para o estado físico e mental do condutor, tá? Pessoal, olha só. Esse slide aqui, ele fala especificamente sobre álcool na direção. Ah, ele fala especificamente sobre álcool. Assim, o básico disso daqui a gente já viu na condição adversa do condutor. Né? Uma das condições adversas do condutor é dirigir alcoolizado. E esse é um complemento daquele consequência de dirigir alcoolizado, é o que a gente viu lá. Todo mundo já sabe, né? A gente vai comentar um pouco mais aqui a fundo, mas é o que todo mundo sabe. Vocês lembram qual é a principal consequência de dirigir alcoolizado, né? Todo mundo lembra qual é? Satanás. Isso, muito bem. É a praga, né? E outra, qualquer coisa que você vê que vai mexer no seu bolso, aí você faz alguma coisa errada, é andar rápido e beber. Isso é verdade. É a maior consequência. A gente vai ver algumas outras aqui, viu? Olha só, como eu disse, eu não perco meu tempo falando sobre álcool, porque é simples, você não pode usar enquanto dirige, assim, é isso e acabou, não tem o que acrescentar, né? É isso, você não pode usar enquanto dirige e pronto. Mas que eu vou mostrar umas coisas interessantes, tá? A gente vai passar aqui, né? Pelo conteúdo aqui, focando nos pontos mais importantes, sem perder muito tempo, tá? Olha só. A gente vai ver as consequências aqui, né? E aí a gente começa falando sobre como o álcool ele age no organismo. Ele fala que parte a absorção de glicose da boca, que vai para o estômago, vai para a circulação sanguínea. Mas o ponto tá aqui, viu? O ponto de verdade que interessa tá aqui. 90% do álcool é absorvido em 1 hora. A absorção é rápida, ou seja, você bebeu agora, você bebeu umas 4 latinhas, por exemplo. Que é uma quantidade razoável, né? Quantidade mediana já. Você bebeu umas 4 latinhas ali, você já está sentindo os efeitos do álcool.
Depois de 1 hora, ou mais do que isso ali, você vai começar a sentir esses efeitos saindo. O efeito do álcool, ele sai de você. Você não vai estar livre completamente do efeito do álcool, mas ele começa a sair, começa a ser absorvido ali, ó, em 1 hora mais ou menos. Então os efeitos passam. Só que a eliminação do álcool demora de 6 a 8 horas. Certo? A famosa ressaca, né? Ressaca, né, professor? Oi? É ressaca, né? A ressaca é quando aí, no caso da pessoa beber muito, né? Assim, quanto mais você bebe, mais demora o álcool ser absorvido, obviamente, né? Quando o seu corpo começa a absorver a quantidade de álcool, você joga mais lá dentro. Isso vai dificultar ali o álcool ser absorvido. Mas considerando que você não encheu a cara completamente, vai demorar mais ou menos isso aí, de 6 a 8 horas para ele sair. Vai demorar mais ou menos isso. Certo? A questão é, aqui a gente está falando mais sobre legislação do que qualquer outra coisa, viu? A questão é o seguinte, para sair do seu corpo completamente e não deixar vestígios, né, demora ali, ó, entre 6 a 8 horas. Então ele é absorvido daqui rápido. Agora sair do seu corpo ele demora de 6 a 8 horas. Então pensa comigo. Domingo é dia de felar boia, né? Não sei como é que é na casa de vocês, mas aqui, domingo é dia de felar boia. A gente vai almoçar na casa da minha mãe ou na casa da minha sogra, pra algum lugar. Dia de churrasco. Dia de churrasco. Exato, é dia de churrasco, exatamente. Aí imagina, meio-dia, você tá lá no churrasco, aquele sol estralando, a carne assando, rolando um truco. O que essa situação pede? Um pagodinho ali, ó, no som. E aí? Eu falei que tem uns que babaram já, né? Tem um amigo meu que já tá, só de falar isso aqui, ele já tá babando. Ele tá pedindo pra eu marcar o dia. O que essa situação pede? Uma morena do lado. E uma geladinha, né? Uma morena do lado e uma loirinha na mão, não? Cerveja, né? Churrasco. Calor. Uma gelada é a combinação perfeita. Beleza. Vamos supor que tu foi pro churrasco no domingão, meio-dia. Você tomou lá 3, 4 latinhas de cerveja. 3, 4 garrafas. Aí tu pensa, né, pô, eu não sou idiota, né? Acabei de beber, não vou voltar pra casa dirigindo. Vou ficar um tempinho aqui no churrasco, assistir o primeiro tempo do jogo. Aí quando dá umas 5 da tarde, você volta pra casa. Só que no caminho até parado pela polícia. E aí? A pergunta é, você vai ser enquadrado aí na lei seca ou não? Vai sim, vai perder a carteira e perder 3 mil. Mas tu pensa, pô, mas eu bebi meio-dia. Eu já dormi, já suei, já não tô sentindo mais os efeitos do álcool. E aí? Vai ser pego do mesmo jeito. Tá aí, ó. Os efeitos do álcool passam. Mas pro álcool sair do seu corpo de 6 a 8 horas. Isso assim, é uma média que não é exata. É uma média que depende do quanto você bebeu, depende do seu organismo. Se você bebeu um pouco, seu organismo elimina bem o álcool, né? Elimina rápido o álcool. Pode ser que dure menos que isso daí. Mas uma lata acho que já pega, né, professor? Uma lata. Pega, sim. A gente vai falar dos limites daqui a pouco com isso. Mas a lógica é o seguinte, ó. Você bebeu e você tá dirigindo, se você bebeu, você tem que esperar pelo menos 8 horas pra você sair de lá. Pra você ter certeza assim, que você não vai ser multado. Em resumo, dá pra você sair pra algum lugar pra você beber e voltar dirigindo. A não ser que você vá dormir no lugar, né? 8 horas é muita coisa, pensa. Se tu fez isso aí, você comentou, né? Você foi pro churrasco, bebeu ali 4 cervejinhas ali, ó. Pra você voltar pra casa sem risco de multa, é se tu voltar 8 da noite, irmão. Não tem como. Ou você dirige ou você bebe. Ou pega uma bebê. É mais fácil. E ainda não é nem garantia. Não, é uma garantia. É uma média, uma estimativa. Não é uma garantia. Então, em resumo, né? Esse tempo de eliminação aí vai depender da quantidade que a pessoa tomar também, não é isso? Sim, e então, do como vai organismo da pessoa. tomar mais, demora pra poder sair do organismo. Exatamente. Vamos supor que a pessoa está acostumada a beber, por exemplo. O corpo ela vai demorar mais tempo para jogar o álcool fora, né? É lógico. Então, isso é uma estimativa que pode ser até mais. Professor, gosto muito de uma geladinha. E eu gosto também, aprendi com o Bruno meu. Beber e tomar uma água. Beber
tomar água. Não sei se resolve, mas pra mim, mas eu não vou buscar, não vou pegar em carro não, não sei se é bom isso, se faz alguma coisa, efeito, diminui o efeito da cerveja, beber a cerveja e depois beber um copo d'água, 1 litro d'água, sei lá, não sei. Me diga aí se para o efeito ou não para, como é que é? Então, isso aí ajuda a passar o efeito do álcool. Mas o álcool sair do seu organismo é a mesma coisa. Ele vai demorar esse mesmo tempo. Ajuda a passar o efeito, você não vai ficar ruim assim, né? Do efeito do álcool por muito tempo. O efeito vai passar rápido. Tem gente que toma vinagre, né? Oi? Tem gente que toma vinagre. Só falar que é pra desintoxicar, né? Mas dá na mesma. O tempo de eliminação do álcool ainda é o mesmo. Como é que você pode ter o negócio corrido, não adianta, tá? Não adianta. Exato. Exatamente. Demora um cabelo, mas o álcool é o mesmo, exato. O álcool continua no corpo da pessoa, exatamente. Os efeitos não vão ficar, mas o álcool pro teu corpo eliminar é a mesma coisa, porque não tem como você acelerar o seu rim, né? O álcool vai continuar lá. Beleza? Ó, aqui fala sobre algumas alterações com álcool. Pode falar. Eu já não tenho mais esse problema, eu não posso mais beber. Pelo menos de um lado dos outros você tá livre disso. E a verdade é que álcool, assim, a gente gosta, mas a verdade é que a gente vive sem, né? Se você não vive sem álcool, aí tem uma coisa errada com você, né? Aí é porque tem uma coisa errada contigo. Aí você tem que ver certinho aí se o seu vício não tá maior do que o bom senso, né? Na verdade, todo mundo vive sem álcool. É uma coisa necessária. Você vai sair com os amigos, cara, se você não estiver sem beber, você Então, vamos chegar lá, o Pedro. Vamos chegar lá. Olha só, ele fala sobre alterações que o álcool produz no condutor. Galera, a gente já comentou sobre isso, não tem muito o que acrescentar aqui não. Ele fala que a pessoa normalmente fica corajosa, que falta rapidez, julgamento, decisão, né? A pessoa perde noção de distância, de velocidade. Isso aqui dá pra ver perfeitamente quando a gente pega uma pessoa dirigindo, pessoa dirigindo alcoolizada. E aí, geralmente a pessoa vai de um lado pro outro da pista, às vezes é uma BR e o cara tá bem devagarzinho. Por quê? Porque a pessoa perde noção de distância e de velocidade. Percepção, ela demora para reconhecer sinais, veículos e objetos, tem dificuldade para avaliar a distância, enfim. Diminuir a atenção, olha só. As duas frases principais da matéria quais são? Não é reduza a velocidade e aumente a atenção? Quando uma pessoa é alcoolizada, ela perde a atenção. Ela não consegue se manter atenta a muita coisa. E ela perde a noção de velocidade. Então, as duas coisas principais para um motorista defensivo, a pessoa perde o tempo de reação da pessoa completamente alterado. Normalmente, a gente demora 1 segundo para reagir. Tá? Você olhou alguma coisa ali, demora 1 segundo para ver e botar o pé no freio. Quando a pessoa está alcoolizada, esse tempo aumenta, né? E ele fala da coordenação motora, eu ainda junto isso daqui, ó, com a coordenação bimanual. Porque quando a gente dirige, a gente tem que mexer várias partes do corpo ao mesmo tempo. Às vezes, ó, a sua atenção, seu olhar está focado no espelho retrovisor. E enquanto isso, está com um pé no freio, outro pé na embreagem, uma mão no volante, a outra mão no câmbio. Isso tudo ao mesmo tempo, né? Então, a gente tem que mexer várias partes do corpo, tem que se acostumar a mexer várias partes do corpo ao mesmo tempo. Para dirigir um veículo com segurança. É justamente o que vocês vão treinar nas aulas da autoescola. Vocês vão desenvolver essa coordenação motora para conseguir dirigir. E tá, uma pessoa, quando bebe, a gente até relembra, né? Porque isso que a gente já sabe. Ele fala que quantidades médias de álcool no sangue já são suficientes para alterar a coordenação. Então a pessoa nem precisa encher a cara, né? Quantidades médias de álcool já faz a pessoa perder a coordenação motora dela, né? Então não tem jeito, o álcool não dá para você beber e dirigir, tem muito pra onde escapar. Agora, vamos falar da parte que interessa, a parte da legislação. Deixa eu ver mais nada, exatamente. Vamos falar da parte da legislação. Essas são as leis e a resolução do CONTRAN que falam sobre álcool, tá? Não precisa decorar, você não cai na prova. Mas ele vai explicar uma coisa boa para vocês, viu? Ele diz aí, ó, que o condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização pode ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento disciplinado pelo CONTRAN que permite certificar a influência de álcool ou de drogas, né? Substância psicoativa que determina dependência
que é o jeito que o Código de Trânsito fala das leis. Olha só. Sobre isso aqui rapidinho, tá? A pessoa não precisa ter se envolvido no acidente para passar para ser obrigada por um policial, para ser induzido por um policial a fazer o teste de bafômetro. Vocês vão entender isso daqui a pouco. A pessoa não precisa estar envolvida no acidente de trânsito. Se um policial parou a pessoa ali, pediu para descer do carro, pediu documento ali, mesmo que ele não tenha nenhum motivo para desconfiar de você errado, ele pode pedir para você fazer o teste de bafômetro. Certo? Então a gente começa daí. Vamos lá, já a gente volta naquela lei. A gente veio no artigo 276, que é o artigo novo. É o artigo novo que já é velho, que é o artigo da lei seca. Ele fala que qualquer concentração de litro de sangue ou de litro de ar sujeita a controle das penalidades. O que acontece? Na verdade, existe um limite de 0,033, tá? É um limite muito baixo, né? É 0,0333, um número infinito. É um limite muito baixo, mas existe esse limite para tirar ali, né? Para diminuir as chances de uma pessoa que usa um enxaguante bucal muito forte, que usa uma pasta de dente muito forte, de fazer o teste de bafômetro acusar. Ou de uma pessoa que vai no restaurante, coisa assim, come, por exemplo, um bombom de licor. Ele tem uma certa quantidade de álcool, né? Mas não é o suficiente para te influenciar no trânsito. Então, para diminuir, né? Eles botaram esse limite. Ó, vocês lembram do pão de forma lá, né? Não tem uma pão de forma lá que fizeram o teste? E você pode ser, né? Pego ali no teste por causa do pão de forma. Porque tem uma quantidade, né, de álcool que pode conter no pão. Pronto, esse 0,033 é para isso. Ah, professor, se eu for pego com 0,35, eu vou ser multado então? Se o policial quiser, ele pode aplicar para você outra infração. E se ele se ferrou? Não, você pode entrar com recurso. A gente vai entender isso na legislação, né? Óbvio que você pode entrar com recurso, né? E dizer que o limite ali que deu foi muito baixo, e explicar o que aconteceu. Mas enfim, esse não é o foco aqui por enquanto, tá? O foco é que para uma pessoa receber as punições, é qualquer concentração de álcool. Se você beber um golinho de cerveja ali, já vai acusar. Tanto que ele fala o seguinte, ó, que se você for pego alcoolizado, ele fala que você vai estar sujeito às penalidades do artigo 165. Esse artigo 165 é o artigo antigo. Ele fala que antigamente, tá? Quando o CTB foi criado, não existia esse artigo. Ele fala que a infração ocorreu a partir de 6 decigramas. Aí só para vocês terem uma ideia, tá? Do limite. 6 decigramas, há muitos anos atrás, né? Era equivalente, mais ou menos, a uma latinha, no máximo, uma latinha e meia. Então você podia, né? Há muito tempo atrás, você podia ir no rolê com os amigos aí, ó, tomar uma latinha de cerveja só para você não ficar, né? Só para você não ficar no refri e voltar dirigindo. Porque quando você fosse fazer o bafômetro, ia dar 5 pontos alguma coisa, ia dar 4, né? Quase 5 pontos, quase 5 decigramas de álcool. Então você não era punido por uma latinha antigamente. Só que o pessoal exagera, né? Então fizeram a lei seca. Eles, né, fizeram esse artigo 276, que substituiu o artigo 165, né? Então hoje é praticamente nada, assim. Pra você ter ideia, se 6 decigramas é uma latinha, mais ou menos uma latinha, 0,033 não é nenhum gole, é muito pouco, né? Então não tem como mesmo você nem experimentar isso aí para dirigir, tá? Do ponto de vista da legislação. Beleza? Aí vamos lá. Essa resolução 2013 aqui, ó, ela é interessante, porque ela fala que a recusa a realização dos testes, então o policial apresentou para o seu bafômetro, né? Você não quis fazer, você se recusou a fazer o teste de bafômetro, ó, sugere ao agente de trânsito a opção de comprovar a infração através de outras provas legais, consignadas em relatório específico, firmado por testemunhas e pelo agente de trânsito. Olha só, isso aqui é uma coisa que vocês entendam, viu? Você não é obrigado a fazer o bafômetro. Fala, professor, como não? Você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer nada que produza provas contra você mesmo, né? Você não é obrigado a produzir provas contra si mesmo. Então você não é obrigado a fazer o bafômetro. Ah, então isso significa que o policial não vai poder me punir se eu não quiser fazer o bafômetro? Não. Por quê? Porque aqui diz o seguinte, ó, se a pessoa se recusar a fazer o bafômetro, o agente de trânsito pode comprovar a infração através de outras provas legais. O que são essas outras provas legais? Aí a gente vai voltar no artigo que a gente viu aqui atrás. Uma lei, na verdade, né? A gente viu aqui atrás. Essa lei 12.707 de 2012. Que ela fala que você pode ser submetido a teste, que é beleza, é o teste do bafômetro, exame clínico, que pode ser exame de sangue. Aí ele vem perícia ou outro procedimento que por meio técnico ou científico comprova se você está com influência de álcool. Tem o que você então, vai andando reto, né? Exato. Por exemplo,
Vamos supor que o policial, você se recusa pro teste de bafômetro, aí ele pede pra você fazer isso, andar em linha reta, você não consegue. Ou pede pra você fazer o 4, né? Porque você fica em um pé só. E você não consegue fazer. Pronto. Basta ele gravar isso daí e colocar isso no relatório. Você já deve ter visto o vídeo, por exemplo, do policial zoando o bêbado, né? O policial dá o bafômetro pro bêbado, ao invés dele assoprar, ele tenta beber, né? Já viram esse tipo de vídeo? Que o cara tá tão bêbado que ele nem consegue fazer o bafômetro. Aí tu pensa, pô, mas agora como é que o policial vai comprovar? Se o cara nem fazer o bafômetro não consegue. O vídeo. Aquele vídeo que o policial grava zoando o bêbado não é só pra bombar na rede social, não. Não é só pra ganhar visualização, pra jogar no grupo da família. Esse vídeo, ele pode ser colocado num relatório. Aqui, ó. Ele pode ser colocado num relatório específico. Que ele já vai servir como uma prova. Aí ele fala que esse relatório, ele precisa, né? Ser firmado por uma testemunha e pelo agente. Ó, o agente de trânsito nunca trabalha sozinho. Policial, agente de trânsito, ele sempre trabalha em dupla. A dupla do policial já serve como uma testemunha. Já serve como testemunha. Então você não consegue escapar. Tá? Mesmo que você se recusa fazer o teste de bafômetro, o policial pode, para você fazer o procedimento técnico, que é esse que você andar, né? Em cima da linha, fazer o 4 e ficar numa perna só. Ele pode fazer um outro procedimento que comprova se você está sob influência de álcool. Ou seja, não tem como escapar, né? Não tem como escapar. Tá bom? E é isso. Tem perguntas de revisão, porque as perguntas de revisão desse assunto estão lá em condição de versão condutor, né? Mas eu gosto de passar isso aqui para vocês entenderem como é que funciona essa parte, você separar para fundo, como que é feita a punição, o que é pedido pelo policial. Então, tem um que pede para fazer o papel, pede o papel para fazer o 4, né? Esse mesmo, tem esse vídeo, eu já vi isso. Amanhã, então, a gente vai fazer esse finalzinho, que é a abordagem teórica da construção das plantas. Se vocês forem ver o cronograma da aula de vocês amanhã, a primeira aula é de gírias em si. Os primeiros, né? 40 minutos, 50 minutos. Eles são de direções em si, a gente vai usar para fazer esse restinho aqui, que é sobre motocicleta, que é bem pequeno, na verdade. Professor, a gente já vai para o primeiro socorro, tá? Professor, o senhor pode responder uma pergunta que eu mandei no grupo, no WhatsApp, que a gente ficou muito em dúvida. Pode fazer aqui, ué. Vou ter que abrir Você abre o WhatsApp aí? Foi eu que mandei, gente. Posso abrir, falta um minuto para acabar a aula aqui. Posso responder por lá, pelo grupo. Daqui aproveita que tá todo mundo aí, deixa eu ler. É que eu não queria a gravação aqui. Tá muito atrás? Tá, Tá pera. bem atrás ali, né? Tá bem atrás, eu tirei um print. Achei, a sinalização horizontal. Depois pode mandar lá. A sinalização horizontal se apresenta nas seguintes cores: amarela, vermelha, branca, azul e preta. B, amarela e branca apenas. C, amarela, vermelha e branca apenas. Letra D, amarela, vermelha, branca, verde e preta. Letra E, amarela, vermelha, branca e azul apenas. Deixa eu dar uma olhada na aula, viu? Mas assim, ó, isso daí é uma pergunta de legislação. Vocês vão ver a resposta lá quando a gente estiver estudando legislação, né? A gente vai lá no A gente assunto, vai lá no assunto, vocês vão ver.